إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respeitados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o majestoso que enviou profetas e mensageiros para esta face da terra. Profetas de Allah, mensageiros de Allah, todos eles vieram para este mundo com um e único objetivo. Objetivo este de guiarem e orientarem seres humanos para um caminho reto. Caminho este, respeitados irmãos, que irá garantir para nós, nesta vida terrena, o bem-estar e, sobretudo, irá garantir para nós na outra vida, aquela vida que não tem fim, para eternidade, para sempre, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso. Em todas as eras, em todos os tempos, Allah subhanahu wa ta'ala enviava os profetas realmente com este objetivo, para chamar as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala fazia sempre a menção, enquanto os profetas propagavam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dizia: Ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah, isto é, na voz dos profetas: ó humanos, aceitem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. No mundo, deveis adorar somente o único Allah subhanahu wa ta'ala, o único ser, o absoluto, o soberano, o digno de ser adorado. Tuflihu, então sereis bem-aventurados, sereis bem-sucedidos. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nesta vida terrena, neste mundo, quem levar a sua vida de acordo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com os comandos de Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadillu. Primeiro benefício, primeiro resultado positivo, a pessoa não ficará desencaminhada, ficará encaminhado, estará sempre na senda reta, no caminho da retidão, wala yashqa. E na outra vida, no akhirat, fala yashqa. A pessoa não será infeliz, não será infortúnio, será bem sucedido. Prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos somente com este único objetivo, para rendermos a nossa adoração exclusivamente e sinceramente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah diz que cria seres humanos e outras criaturas que são invisíveis aos olhos deste mesmo ser humano. Fomos criados, prezados irmãos, somente para adorarmos o único Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa estadia, respeitados irmãos, nesta face da terra é temporária. O nosso tempo de vida é contado, por dias contados. Então, respeitados irmãos, nós devemos aproveitar o bem tão precioso, o maior capital deste ser humano, que através dela, este ser humano poderá definir o seu destino na outra vida, que é para sempre e para sempre, através deste grande capital que é a vida. A vida, respeitados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, é uma dádiva, é um grande favor. Enquanto estivermos a respirar do oxigênio, do ar de Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que aproveitar desta grande dádiva, porque é com ela, respeitados irmãos, que nós iremos definir a nossa verdadeira vida na outra vida, que é para sempre e para sempre.
Esta vida terrena, respetados irmãos, é curta. Esta vida só tem relevância, tem importância, porque é através dela que nós iremos construir o nosso Akhirat. Essa é a única importância e relevância da vida que Allah nos concedeu por pouco tempo. Porque é através dessa vida que nós iremos definir o nosso destino, iremos construir o nosso Akhira. Iremos organizar para aquela vida que é para sempre. A verdadeira vida, respeitados irmãos, de cada um de nós, é no Akhira. Allah diz que a verdadeira vida que o ser humano deve almejar, desejar, é a vida do além. Por essa razão, que as pessoas, quando estiverem a partir deste dunya, a deixarem o mundo, sabendo da importância do Akhira, a pessoa irá começar a constatar a realidade da outra vida do Akhira, irá ver a insignificância desta vida terrena. فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. Quando o ser humano está a deixar esse dunya, na agonia da morte, ele vai ter essa consciência, ele vai acreditar na realidade, a importância da derradeira vida, que é a vida do além, e a insignificância desta vida terrena. Irá pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o seguinte: Rabbi rji'uni, ou Allah, conceda-me uma chance, um tempo, alguns dias, algumas horas, alguns minutos. Eu quero voltar novamente para o dunya. Mas voltar para o dunya para o quê? Por que o ser humano irá almejar, desejar Allah subhanahu wa ta'ala, irá pedir Allah subhanahu wa ta'ala essa chance, essa oportunidade para voltar para o dunya? É porque ele estará ciente naquele instante, naquele momento, da insignificância desta vida terrena, estará a ver a relevância, a importância da outra vida, estará a ver a falta, a ausência de não ter preparado algo como provisão para outra vida. Por isso ele irá pedir a Allah subhanahu wa ta'ala essa chance. Rabbi rji'uni, quero voltar ao Allah, não para ver a sua família. Não iremos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para revermos a nossa família, para voltarmos a gerir as nossas atividades econômicas. Não, respeitados irmãos, naquele momento, naquele instante, tudo perde seu verdadeiro significado, e a única coisa que fica tão relevante e significativo, respeitados irmãos, é o Akhira. Ele vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a chance de voltar para o dunya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Porque eu, Allah, estou a pedir assim uma chance, alguns minutos, algumas horas para voltar para o dunya. La'alli a'malu salihan. Talvez eu possa praticar ações da benfeitoria, talvez eu possa cumprir com as suas ordens, talvez eu possa seguir com o estilo de vida das tradições do seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima taraktu. Eu deixei, negligenciei, eu não vi a importância do Akhira. E a resposta, respeitados irmãos, virá por parte de Allah subhanahu wa ta'ala: Kalla. Ô meu servo, você já teve chance, você já teve oportunidade, Allah já deu a si a dádiva da vida, você não aproveitou. Você não aproveitou essa dádiva da vida. Kalla. Será apenas uma esperança, aliás, uma expressão sem nenhum significado, como Allah diz: Innaha kalimatun qailuha. Será apenas uma expressão sem nenhuma relevância, mas porque não preparou o seu destino, não preparou o seu Akhira. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. E de seguida, se a pessoa não preparou, respeitados irmãos, o seu Akhirat, só será desgraça, será tristeza. Na vida da sepultura, barzakhun, na vida da sepultura, ila yawmi yub'athun, até no dia da ressurreição. E se a pessoa também, contrariamente, respeitados irmãos, preparou o seu futuro, preparou o seu Akhirat, a pessoa será bem acomodada,
terá comodidade, terá paz e tranquilidade na sua sepultura, no seu campo, na vida da sepultura, que é uma realidade. Ila yawmi yub'athun, também até no dia da ressurreição. Então, respetados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe-nos no dunya respeitados irmãos através de nada. Quando éramos mortos, quando não éramos nada, não éramos mencionados, Allah trouxe-nos na existência. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Allah diz ao ser humano, você não era nada, você não tinha nenhum nome, nenhuma reputação, nenhum estatuto social, e Allah trouxe assim na existência. Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Reconhecemos, ou iremos reconhecer no dia do juízo final, que nós viemos de nada. Quando éramos mortos, Allah deu-nos a vida. Não éramos nada, Allah deu-nos a vida nas entranhas, na barriga das nossas mães. E Allah fará-nos provar a morte. Depois Allah subhanahu wa ta'ala dará-nos novamente a vida, para podermos preparar através dessa vida, como eu citei logo no início, como um bem precioso, como um grande capital deste mesmo ser humano, preparando para aquela vida que é para a sarmadia, para a eternidade, para sempre e para sempre. Ya laytani qaddamtu li hayati. Também a pessoa, quando está a deixar o dunya, ele estará ciente de que a vida terrena não tem nenhuma relevância, dirá, Ya laytani qaddamtu li hayati. Eis aqui o verdadeiro significado da vida. Ya laytani, ai de mim, qaddamtu li hayati, se eu tivesse preparado para a minha verdadeira vida, que é a vida do Akhira. Então, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Estamos no dunya. Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala criou a vida. Então, respeitados irmãos, falando da morte, a morte não é o fim de tudo. Simplesmente, respeitados irmãos, ou concretamente, na visão do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo a nossa crença, a nossa convicção, a morte, respeitados irmãos, é o início de uma nova etapa. A morte é o início de uma nova vida, de uma nova história, porque é através da morte que nós iremos gozar, se formos praticantes das boas ações, das delícias, dos gozos que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para cada um de nós. Então é através da morte. Então estamos a ser testados por Allah subhanahu wa ta'ala nesse dunya. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Allah está a testar a cada um de nós. Allah está a testar a cada um de nós. Se seremos praticantes das boas ações, se no dunya estaremos a viver de acordo com as nossas vontades, ou se estaremos a viver de acordo com as vontades de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respeitados irmãos, quando se fala da morte, o objetivo principal não é criarmos, respeitados irmãos, ou ferirmos as sensibilidades. Quando se fala da morte, o objetivo principal não é de criar o ânimo da vida, criarmos tristeza nos corações das pessoas. É uma realidade que, por vezes, respeitados irmãos, temos que citar, temos que falar, porque Allah diz que é uma realidade que todos nós aceitamos. Mesmo que nós, respeitados irmãos, fiquemos desatentos, iludidos com relação a essa realidade, mas ela jamais irá se esquecer de nós. Mesmo que nós nos esqueçamos da morte, a morte jamais irá se esquecer de nós. Mesmo que nós façamos algum esforço, sacrifício para evitarmos a morte, mas quando chega o tempo, respeitados irmãos, fixado por Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ninguém poderá viver um minuto a mais ou um minuto a menos. É naquele instante, é naquele momento em que você tem que se despedir dos seus familiares. É naquele instante, naquele momento em que você perde a chance de praticar as boas ações para poder
garantir a sua verdadeira vida que é no Akhira. Certa vez, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava sentado. De repente, o anjo Gabriel, alaihi salatu wassalam, Jibril, alaihi salatu wassalam, veio ter com o nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadith muito bonito, narrado por Sahl bin Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Imam Tabrani traz esse hadith e muitos outros narraram como Mu'adh Ali, radiyallahu ta'ala anhuma. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava sentado, Jibril, alaihi salatu wassalam, Rasulullah la Rusul al-Bashar, não é? Jibril é o líder dos anjos, o Amin, o honesto. Allah escolheu a ele como o mensageiro dos anjos e também mensageiro dos seres humanos, os profetas. Então disse o seguinte a Muhammad, ou Muhammad, como palavras eram tão sensíveis, não chamou Ya Rasulallah, porque era uma advertência, era um aviso para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: Ya Muhammad, ou Muhammad, eu trago para si uma informação um pouquinho sensível, não é? Ish ma shi'ta fa innaka mayitun. Ou Muhammad, viva no dunya. Quanto poderes viver com relação aos anos de vida, vivas no dunya, quanto poder, fa innaka mayitun. Mas certamente você irá deixar o dunya um certo dia. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, é um dos poucos profetas a que Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe a escolha de escolher entre a vida e a morte, se continuasse vivo ou se deixasse o dunya. Mas como o fim de qualquer um ser humano é finalmente deixar o dunya, então sempre os profetas preferiam Rafiqul A'la, preferiam estar na Assembleia dos Anjos, estar na companhia de Allah subhanahu wa ta'ala, que é esta vida terrena. Então Jibril alaihi salatu wassalam disse: Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun. Viva no mundo, mas um dia tu irás partir deste mundo. Então um dia, respeitar os irmãos, nós iremos partir deste mundo. Depois o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, aliás, Jibril alaihi salatu wassalam também disse: wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariku. Oh Muhammad, tu podes ter um amor profundo para quem tu pretenderes, podes amar a quem desejares, mas a verdade é a única a respeitar os irmãos. Fa innaka mufariku. Um certo dia chegará em que você terá que se despedir da sua família, terá que se despedir das pessoas que você ama. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. E pratica o que bem desejardes, de acordo com a sua vontade, quer seja boa ação ou má ação, mas a verdade é a única. Fa innaka majziyun bih. Chegará um dia, depois de provarmos a morte, seremos questionados, seremos julgados por cada ação, respeitar os irmãos que nós estamos a praticar. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da morte, de seguida, posterior, Allah subhanahu wa ta'ala fala que a morte é o início de uma nova etapa deste mesmo ser humano. Então, se nós não aproveitarmos e respeitar os irmãos, a dádiva da vida que culmina com a morte, então seremos respeitar os irmãos miseráveis diante de Allah subhanahu wa ta'ala com relação às nossas obras. Porque Allah diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sem dúvidas, todos nós iremos provar a morte. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Depois de provarmos a morte, o que é uma realidade, não podemos fugir dessa realidade. Allah diz: depois sereis julgados a pente fino, sereis interrogados por Allah subhanahu wa ta'ala. E para aqueles que prepararem a outra vida serão bem-sucedidos. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quem preparar para aquela vida que não tem fim, preparar a sua salvação do fogo do inferno, este sim será bem-aventurado, será bem-sucedido diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, respeitar os irmãos, quando nós falamos da morte, como eu disse, o objetivo, apesar de ser um tema sensível, não é respeitar os irmãos, querer com isso tirarmos o ânimo da vida, a alegria, a felicidade de estarmos a viver. Mas o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam sempre dizia para os seus companheiros, Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, para sahabas atingirem aquele patamar, aquele grau de Allah subhanahu wa ta'ala demonstrar a sua felicidade para com eles,
porque eles ouviam de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as suas mensagens. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dizia: "Oh meus companheiros, akthiru dhikra hadhimi ladhat." Oh meus companheiros, lembre-se constantemente da demolidora dos prazeres, lembre-se constantemente da morte, porque respeitar os irmãos. Quando nós formos a lembrar constantemente num sentido positivo, não negativo, como eu disse, que a morte é apenas respeitar os irmãos, o início de uma nova etapa, de uma nova vida. Então, respeitar os irmãos, nós iremos preparar para essa tal morte. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: "Aqui há sunnas, o mais inteligente dentre os crentes é aquela pessoa que prepara para a sua morte. É aquela pessoa que prepara, sabe que um dia vai deixar o dunya. Então, aktharuhum dhikran lil maut." Este sim é considerado intelectual, inteligente, porque este sabe que um dia irá encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Só para terminar, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ahabba Allah, ahabba liqa'a." Se você espera, se você alega o seu amor para com Allah subhanahu wa ta'ala e seu querido profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, se você tem esperança que um dia irá comparecer, irá encontrar-se com seu Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba liqa'a. Então você tem que começar a preparar para um encontro com Allah subhanahu. Este encontro magnífico com Allah subhanahu wa ta'ala é preparado aqui no dunya, não depois. Então devemos preparar. Wa man kariha Allah kariha liqa'ahu. Nós temos tanto medo da morte porque não estamos preparados. Quem detesta a morte é aquele que não está a se preparar para a morte. Certa vez um companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, mata sa'a?" Quando é que será Qiyamah? Quando é que será Qiyamah? O profeta de Allah se está a perguntar sobre Qiyamah. Ninguém sabe, cada um de nós, ninguém sabe também quando é que será o nosso sa'a, o nosso tempo, que é o tempo de partida. Mata sa'a? Quando é que será Qiyamah? O profeta de Allah disse: "Oh meu companheiro, madha ista'adatta laha? Ou madha a'adatta laha?" O que preparaste para o Qiyamah? Então, respeitar os irmãos, se é um yaqeen, se é uma realidade, cada um de nós tem essa obrigação de respeitar os irmãos, de preparar para aquela vida que não tem fim, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós tiremos de respeitar os irmãos o proveito, não é? E o benefício de cada palavra aqui, respeitar os irmãos que foi dito, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós, não é, nos arrependamos de respeitar os irmãos no dunya, não é? Como um poeta árabe diz o seguinte: "Ya laytana tubna qabla tubna." Devemos nos arrependermos antes que as nossas sepulturas sejam construídas. Ya laytana tubna qabla tubna. Então, prepararmos, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, antes que as nossas campas sejam preparadas. Porque um dia, respeitar os irmãos, todos nós estaremos por baixo da terra, o que será terrível e horrível. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a vós a compreensão de tudo que foi falado. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.